Aí pessoal, vamos aqui para mais um vídeo aqui de diálogo mesmo, onde eu quero aí conversar com você um pouquinho sobre algumas coisas da vida que eu venho pensando, principalmente relacionado aí ao trabalho no digital, né? Provavelmente aí você vai estar ouvindo o som do ventilador aqui no chão. Acabei de me mudar, estou organizando aqui o escritório, tudo mais. Enfim, é mais uma conversa mesmo para a gente testar também esse formato de vídeo. E hoje eu queria falar mais de um movimento que eu estou percebendo, pelo menos no meu meio aqui do digital, do pessoal que eu acompanho, do pessoal que eu conheço, do pessoal que empreende há um tempo no digital, que é a evasão das grandes cidades. Eu não sei se só sou eu que estou percebendo isso, mas eu tenho notado, pelo menos, a grande movimentação de empresários do digital, empresários também da cidade, que estão migrando para o campo, para o sítio, para a fazenda, algo do tipo. E eu me questionei o porquê disso, tá? Eu cresci basicamente em um ambiente de fazenda, acampamento e tudo mais, e aí a cidade grande foi se transformando no que é hoje. E notavelmente as pessoas perderam a essência de contemplar o natural. Quando eu falo contemplar o natural, é aquele momento em que você, ao invés de, sei lá, na hora do almoço pegar o celular e ficar ali rodando Reels, rodando os Shorts, TikTok, era um momento em que na minha infância, eu e meus amigos, nós íamos para um rio, ficar ali só jogado mesmo, no rio, mergulhando, olhando as nuvens passarem, fazendo alguma coisa em árvore, coisa do tipo, uma fogueira. Eu lembro que a gente fez certo dia uma fogueira na tardezinha do dia, e ali eu preparei um café na fogueira, um outro amigo meu pegou um violão e essa foi o nosso descanso da tarde ali, né? E eu vejo que cada vez mais essa conexão com o natural vem sido deturpada, perdida, e até mesmo tem uma certa aversão a essas coisas, né? Tem pessoas que têm literalmente aversão ao que é natural, a aversão às coisas não modernas, não tecnológicas, né? E eu enxergo isso como um grande problema, porque eu acredito fielmente que se você se acostuma com algo que te traz uma facilidade, quando aquilo ali some, você tem grande chance de colapsar, mentalmente falando. Um exemplo prático disso: iFood. Digamos que você tem aí a tendência de todo dia comprar algo no iFood, quando vê ali que os alimentos acabou ali na dispensa e tudo mais, você nem se preocupa tanto porque você sabe que você pode pegar seu celular e fazer um pedido no iFood que ele vai chegar ali em alguns minutos. No momento em que essa pessoa que tem esse costume perceber que o iFood está fora do ar, ou não existe mais, ou não tem internet para isso, ou está sem rede, a chance dela colapsar, ficar com crise de ansiedade, ficar ali em pânico é bem maior. Então eu prezo muito por fazer as coisas à moda antiga, algumas coisas, por exemplo. Então sempre que acontece essa situação comigo, eu vejo primeiro, eu tenho coisas dentro de casa, se sim, eu só tenho que preparar aquilo, daí eu me dou a oportunidade de pedir uma comida por delivery, porque eu já ativei o meu senso comum natural, que é verificar se tem alguma coisa que eu posso fazer aquilo que depende de mim, que é literalmente pegar os ingredientes e fazer uma receita. Eu tendo aquelas receitas, sabendo fazer ingrediente, eu posso optar por fazer ou não fazer. Como eu trabalho muito, como eu tenho muitos afazeres e priorizo otimizar meu tempo, às vezes eu peço iFood, que é o tempo que eu estou fazendo alguma coisa, mas eu não necessito daquilo. Eu sei que se no momento que aquilo ali não estiver disponível para mim, eu tenho a capacidade de resolver esse meu problema sem depender de terceiros, de facilidades tecnológicas modernas, tá? E recentemente também, ainda no meio de tudo isso, eu e outros dois amigos muito próximos decidimos juntar ali para fazermos a compra de um terreno rural. A intenção é de fato construirmos casas na localidade, no terreno, para que a gente possa viver ali um pouco afastado do epicentro da cidade, mais conectado com a natureza, com muito mais silêncio, com muito mais saúde também, né? Produzir ali nosso próprio alimento e tudo mais.
E é algo que eu tenho notado que realmente tem acontecido aí em escala, né? Tipo um efeito dominó. Eu tô tentando entender o porquê disso. Não sei se você já se perguntou isso também, tá? Hoje mesmo, eu vejo que é um luxo você poder dizer que não depende de mercado para ter seus alimentos. E eu tenho essa veia, né, de preparatória, sobrevivencialismo, que eu não gosto da ideia de depender de terceiros para nada. Claro que eu não me bloqueio com isso. Então, a gente, enquanto ser humano, né, nós vamos sempre depender da coletividade para algumas coisas. Mas eu não acho que isso deva ser usado como uma muleta. Que a gente deva se escorar sempre nessa necessidade humana de viver em tribo. Sim, viver em tribo faz bem, a depender dos casos, outros casos nem tanto. Mas se você pode formar sua tribo com ideais, valores e visões, missão parecidas, similares ou iguais às suas, eu super recomendo. Vai ser mais fácil, vai ser mais seguro, vai ser mais harmônico e vai ser mais feliz também, né? Eu acredito que viver isolado talvez não traga tanta felicidade assim. E dentro disso, eu vejo que a cidade grande se tornou um grande caos. Eu não sei se isso foi planejado por algum governo, não sei se a estrutura humana se encaminha sempre para isso. Sempre que alguma grande cidade acaba ficando muito cheia de habitantes, ela tende ao caos. Mas eu, por exemplo, me mudei justamente da cidade que eu morava por questão disso. Além de ter muito caos em todos os sentidos, trânsito, saúde, segurança, eu me sentia inseguro para crescer ali dentro, para continuar ali, para desenvolver o meu trabalho ali dentro. Até porque eu tinha mais chances de acontecer alguma coisa negativa comigo do que onde eu moro hoje, que é um lugar mais isolado e com menos população, né? Com bem menos população aqui. E eu acho que cada vez mais que a tecnologia avança, cada vez mais em que a tecnologia se faz uma parte do nosso cotidiano, essa tendência de fugir disso vai ser cada vez maior. E vai chegar um momento em que as pessoas vão te olhar como um louco quando você falar que não depende de IA para fazer uma copy, não depende de Instagram para sobreviver, para ver as notícias. Agora mesmo já tem um tempo sem Instagram, sem estar utilizando. Eu mal entro ali, malmente para trabalho, alguma coisa, mas já tem um bom tempo, dias, semanas, na verdade. Eu me propus a isso, tá? E esse vídeo é mais um recorte do atual momento da sociedade que a gente está, para daqui a algum tempo eu poder vir aqui analisar isso, ou outras pessoas acharem esse vídeo, meus filhos acharem esse vídeo e entender o que está acontecendo. A gente está em março de 2025, nós estamos no governo do presidente Lula, a Ucrânia e a Rússia ainda estão em guerra, Trump acabou de assumir o governo dos Estados Unidos novamente, inclusive uma cliente minha quase quebra por causa dessa mudança de governo, ela me falou que as coisas ficaram bem difíceis por lá. Com a mudança de governo, eu não sei especificamente o porquê, ela também não entrou em detalhe, mas ela disse que o negócio dela já estava quase quebrando por causa disso e a gente precisava dar uma ajuda nela para impedir que isso aconteça e tudo mais. Esse é o recorte da nossa atual sociedade. Atualmente eu vejo que as pessoas ali da minha faixa etária de idade, entre 16 e 25 anos, têm um nível de atenção baixíssimo, coisa de ficar agoniado em assistir um vídeo de 30 segundos e achar que já é muito tempo. De querer adiantar um vídeo de 30 segundos, de não conseguir ler um texto de 2 linhas e tem uma grande necessidade de depender de alguma coisa, seja de remédio, seja de governo, seja de tecnologia, seja de apoio moral ou coisa do tipo. Isso eu falo de homens, entre aspas, saudáveis, né? Eles deveriam estar saudáveis. Então, hoje você vê o quê? Um jovem de 25 anos com 200 de testosterona, achando que isso está super normal, super saudável e tudo que a gente consome hoje industrializado reduz esse nível de testosterona por causa das substâncias contidas nesses alimentos propositalmente. Inclusive hoje eu como 95% das coisas naturais
é mais caro, mas vale muito mais a pena na saúde. Isso reflete de uma maneira explícita, tá? Eu vejo homens fugindo da responsabilidade de ser homens, homens que não querem assumir a responsabilidade de sua família, da sua própria vida, muitas das vezes. Homens mais velhos que eu, que muitas das vezes chegam a mim procurando o que fazer da própria vida, como se eu tivesse essa resposta. Eu tive que descobrir isso sozinho e graças a Deus eu descobri isso muito cedo. Mas porque eu me dispus a encarar a vida do jeito que ela era. Eu me dispus a viver ali aqueles momentos de dificuldade e buscar extrair alguma coisa daquilo. Então eu já me inseri na vida dessa maneira. Eu saí de casa com 16 anos, então já fui para o mundo procurando saber o que queria acontecer comigo. Eu sabia que eu teria que estar exposto a certas situações para ter essas respostas. Coisas que hoje em dia é muito difícil. Homens com 27 anos, 30 anos, 40 anos morando com os pais, sem perspectiva de futuro, sem perspectiva de formar família, né? Sendo pais de pet, né? Como se isso fosse possível. Enfim, é uma loucura hoje o nosso recorte da sociedade e as pessoas que tiverem esse lapso de lucidez com certeza vão ser consideradas caretas ou lunáticas ou teóricas da conspiração por apenas narrar a realidade do jeito que ela é. Então minha recomendação, meu conselho para finalizar o vídeo mesmo, se apegue a Deus, construa sua família, isso é, você, sua esposa e seus amigos próximos, aqueles que você pode contar que têm a mesma visão de vida de ti. Seja dependente de si mesmo, no sentido de esteja preparado para fazer o que for preciso fazer sem depender de terceiros, saber fazer ali um reparo elétrico, saber plantar uma alface, um feijão, coisa do tipo, coisas que você consegue fazer até em apartamento, tá? Pesquisem por horta suspensa em PVC, dá para você aprender tudo isso. Treine força física e uma arte marcial só para desenvolver também esse senso de confiança que hoje em dia é muito incomum nos homens jovens, tá? E busque uma vida afastada das grandes cidades, realmente. O nível de segurança, de criminalidade está cada vez pior. Inclusive, eu saí da quarta cidade mais perigosa do mundo, né, Salvador. Era aqui na Bahia, era a quarta cidade mais perigosa do mundo. Foi justamente por isso que eu saí de lá e eu pretendo cada vez mais me afastar desses epicentros de grande densidade populacional. Tá? Quanto mais tecnologia na cidade, quanto mais carros na cidade, quanto mais pessoas, eu pretendo estar cada vez mais longe. Consuma menos tecnologia, consuma mais páginas, anote mais em agendas, como eu faço hoje, tá? Minha agenda hoje, literalmente, apesar de ser um expert em automação e produtividade, isso daqui ainda é a maior ferramenta de produtividade de todos os tempos. Isso, um muralzinho aqui atrás, tudo isso, tá? E é isso, procure se desenvolver enquanto ser humano, principalmente se você for homem, tá? Não abaixe a guarda. E é isso. Até mais.